o inquérito civil apurar a gestão, para apurar como que estavam os sistemas municipais de meio ambiente. O programa Município Ecolegal mandou um questionário, tinha que ser respondido por todos os municípios, inclusive, tinham que encaminhar vários documentos, e o Município Ecolegal fazia uma análise. Daí, qual foi a conclusão aqui dos 13 municípios que eu atuo, né, Itamaraju até Mucuri? Nenhum estava com o seu sistema municipal de meio ambiente regularizado. Fiz, então, um evento, isso lá em 2014, né, após os diagnósticos realizados aqui. Municípios, é o seguinte, a conclusão dos diagnósticos, a conclusão é essa, né? Vocês precisam, quem não tem lei precisa ter lei, quem tem lei precisa mudar porque não está boa, tem conselho que não está funcionando, tem cidade que não tem fundo, tem cidade que tem, além do secretário, só tem uma pessoa contratada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ou seja, expusemos todas as necessidades para a regularização do SISMUMA, Sistema Municipal de Meio Ambiente, e logo em seguida inclusive eu até falei no evento, olha, estou expedindo uma recomendação para que no prazo de 6 meses, os seus SISMUMAs sejam regularizados, sob pena de, o que o município sente mais? Ficar sem o licenciamento ambiental, né, porque uma vez que ele não pode licenciar, isso passa a ser feito pelo Estado, demora mais, e outra, eu até defendo que seja feito pelo município, porque o município é que tem as condições ali de avaliar aquela atividade, pode ser feito nesse local, não pode, etc. Então, ao município, se você não regularizar, em especial a sua equipe multidisciplinar, você deve deixar no prazo de 6 meses, né, a partir de 2015. Bom, dos municípios aqui da região, Mucuri, Nova Viçosa, Alcobaça, Jucuruçu, Medeiros Neto, Vereda e Itaim, acataram a recomendação, tudo bem, suspenderam o licenciamento, oficiaram o Estado, a partir de agora você passa a fazer esse licenciamento. Não acataram os demais municípios, e isso fez com que houvesse a necessidade de ingressar com ações civis públicas, inclusive tivemos algumas liminares suspendendo os licenciamentos ambientais. Isso fez com que houvesse um movimento dos próprios municípios e empresas da região, no sentido de, poxa, se não tem equipe técnica multidisciplinar nos municípios, como que a gente pode resolver? E foi feita de uma maneira muito interessante, que é a contratação de profissionais dos meios biótico, abiótico e sociocultural por um consórcio intermunicipal que já existia, que é o consórcio Construir. Então foi ótimo. Os municípios passaram a fazer termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público, prevendo um rateio das despesas desses técnicos, e esses técnicos passaram a dar suporte à análise do licenciamento ambiental dos municípios. E isso, inclusive, está funcionando muito bem. Só que aí vem os desafios, né? Além desse rateio, o Estado também entrou posteriormente com um convênio bancando 2 técnicos. O consórcio passou, então, a bancar apenas um técnico. Só que o Estado já disse, aliás, já era previsto o fim desse... Fecha para mim, por favor, mano. O fim desse convênio até o final desse ano. E a gente, então, está numa perspectiva aí meio complicada de saber como que a gente vai lidar com essa situação da equipe técnica multidisciplinar no próximo ano. Mas, enfim, cenas dos próximos capítulos. Quem se interessar pelo assunto, a gerente desse programa é a doutora Luciana Cury, que ela é promotora de justiça em Paulo Afonso, e ela coordena a Fiscalização Preventiva Integrada, a FPI, que é um case de sucesso, reconhecido aí pelo Ministério do Meio Ambiente, e uma das ações da FPI é justamente fazer análise dos sistemas municipais de meio ambiente daqueles municípios ali ao longo de São Francisco. E isso fez com que fosse publicado um manual a respeito do assunto, que é esse livro, Os Desafios da Implementação dos Sistemas Municipais de Meio Ambiente,
e eu tive a oportunidade de escrever ali um trechinho sobre as responsabilidades no licenciamento ambiental. É só colocar no Google lá que dá para baixar esse arquivo em PDF. Bom, vimos educação ambiental, vimos gestão ambiental municipal, e tem um assunto, talvez, né, na minha visão, é o mais complexo, que é em relação à gestão dos recursos sólidos, dos resíduos sólidos, perdão. Então, eu trago aqui primeiro, para aqueles que não sabem, né, a gente tem a Lei 11.445, que ela trata do saneamento básico, e o saneamento, ele compreende vários serviços. Então, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana com manejo de resíduos sólidos e águas pluviais urbanas. Então, são esses 4 serviços que estão dentro do saneamento básico, que, inclusive, há necessidade de um plano municipal de saneamento básico. O Ministério Público, ele sempre focou em resíduos sólidos. E esse assunto, ele tem uma lei específica, né? O município, ele pode ter um plano municipal de saneamento básico contendo todos os serviços, mas para o resíduos sólidos, ele pode ter um plano específico, tanto que tem uma lei própria, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela prevê a correta destinação final desses resíduos, né, para onde que eles têm que ir, mas antes dessa destinação final, tem uma série de ações que é necessário que o poder público faça. Então, coleta seletiva, tem que integrar os catadores nessa coleta, tem que fazer educação ambiental específica em relação a esse tema, e tem que ter o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Lá, antes desse planejamento estratégico 2011 a 2023, o Centro de Apoio às Promotorias de Meio Ambiente, CEAMA, ela fez um trabalho Hércules de levantamento junto com parceiros da situação da disposição final de resíduos sólidos em todos os 417 municípios do estado da Bahia. É claro que, se não me engano, à época, existiam 5 aterros dentro das normas técnicas. O resto, se podia dizer que realmente eram verdadeiros lixões. Bom, dentro do planejamento estratégico de 2011, foi criado um programa específico, inicialmente chamado Programa Resíduos do Lixão à Gestão Sustentável, e de 2 anos para cá, o foco dele continuou com resíduos, mas com uma visão, sabendo dessa dificuldade da disposição final, vamos então tratar de todas as ações antecedentes para que, de fato, somente chegue à destinação final os rejeitos, né, que são aqueles que não são reutilizados, reciclados, que servem para compostagem, etc. E aí o projeto mudou o nome, Reciclar e Crescer. Então, esse projeto visa o fortalecimento da gestão integrada dos resíduos sólidos, mas com atenção especial nos instrumentos de coleta seletiva, cooperativa de catadores e sistema de logística reversa. Muito importante, né? Empresa, você forneceu o pneu, você tem que ter mecanismos de pegar esse pneu de volta. Lâmpada, componentes eletrônicos, bateria, etc. Isso é super importante. Vidro, tá? E como é a situação aqui da Promotoria de Justiça? Eu instaurei inquéritos civis para todos os municípios em 2014 e tentando, de todas as formas, resolver extrajudicialmente a questão, né? O que eu queria era, basicamente, a elaboração dos planos municipais de saneamento básico e resíduos sólidos, né? Olha, sem esse plano, a gente não sabe como, quando, quem, né? A matriz de responsabilidade referente a esse assunto. Então, quem me conhece sabe, eu tenho mais de 95% dentro das apurações que eu tenho na promotoria de acordos, né, por meio de termos de ajustamento de conduta, mas, de fato, não consegui em relação a esse assunto, e então intentei aí várias ações, Itamaraju, Jucuruçu, Itaém, Ibirapuã, Caravelas, Prado e Vereda, sendo que Itamaraju, Jucuruçu, Caravelas e Vereda ainda não tive nenhum andamento, né, em que pese aí
gestão junto ao juiz, etc. Itaém já houve contestação, já houve réplica do Ministério Público, em que pese a liminar não foi deferida. E eu tenho 2 liminares, uma em Ibirapuã, Ibirapuã, inclusive, se comprometendo a integrar os planos até novembro desse ano, e uma liminar em Prado, que eu quero compartilhar aqui um dispositivo da Lei de Diretrizes de Saneamento Básico muito interessante. Lembra que eu falei lá que um dos serviços de saneamento é exatamente o de resíduos sólidos, né? E a lei, ela traz, lá no artigo 11, são condições de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços públicos de saneamento. 1, a existência de plano de saneamento básico. Só para vocês entenderem, bom, se resíduos sólidos é um dos serviços de saneamento básico, se você faz uma delegação desse serviço, se você contrata uma empresa, por exemplo, para coleta de lixo, você só pode firmar esse contrato se você tiver o plano de saneamento. A condição de validade desse contrato é que você tenha esse plano de saneamento, que não era o que tinha em Prado. Então, juiz, como é que pode ter esse contrato? Eu pedi a suspensão do contrato, a retomada dos serviços pelo próprio poder público e que o município adotasse providências para a elaboração dos seus planos. Infelizmente, essa liminar foi cassada tem pouco tempo no Tribunal de Justiça, mas já há decisões aí pelo país, por exemplo, uma apelação aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, que confirmou que não pode haver delegação sem o plano, né? Há uma outra decisão do Rio Grande do Sul que fala, inclusive, o contrato é nulo se não obedecer o plano. Então, é uma luta que a gente está tendo. Outros municípios que eu não intentei ainda são civil pública, mas o próprio programa ele tem dado respaldo a eventuais planos apresentados dentro dos inquéritos civis. Então, Mucuri, não, eu tenho meu plano. Tá bom, então vou fazer uma análise. Então, há uma câmara técnica, uma engenheira sanitarista analisa esse plano e em todos eles ela apontou inconsistências. Esse plano aqui está faltando, ele só fala de abastecimento de água, né? Cadê os outros serviços públicos, saneamento básico? E assim vai. Então, eu não quero, né? Mas é muito difícil que não as questões os outros municípios também não sejam judicializados. E a gente agora, como se a questão não fosse simples, a gente tem um novo marco de saneamento, né? Eu não vou me ater muito aqui, até pelo horário, mas esse novo marco, ele traz uma nova atribuição à ANA, Agência Nacional de Águas, que agora é a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. A ANA, ela vai ter normas de referência a ser respeitadas por todos os entes federados, né? Porque cada um faz de um jeito e etc. Então, ela vai, inclusive, ela vai captar as melhores práticas para fazer essas normas de referência, isso é bem interessante. Esse novo marco de saneamento, ele traz um prazo para universalização do fornecimento da água tratada e da coleta e tratamento de esgoto. Então, até 2033, 99% dos brasileiros têm que receber água tratada e 90% têm que ter coleta e tratamento de esgoto. Os municípios, aquele município que não tiver o seu plano municipal de saneamento básico até 2022, não pode mais receber recurso federal nessa questão. Todos têm que fazer licitação para a delegação desse serviço. A gente passou aqui recentemente por uma recontratação da Embasa em Teixeira de Freitas, inclusive eu nem sei se chegou no final, mas acredito que sim. Então, isso não existia realmente uma celeuma judicial, se podia ou não, deveria ter licitação, agora é obrigado a ter. O novo marco ainda traz metas para redução de perdas em relação à distribuição de água, né? Aquele que tiver a cessão de água, a gente sabe que tem municípios que chega a ter 30% de perda de água na sua rede de distribuição. Então, tem que ter meta para diminuir esse índice, inclusive com incentivo de reuso, aproveitamento reuso, você tem água de chuveiro que pode ir para o sanitário, você tem aproveitamento da água pluvial, então isso está aí dentro do marco. Obrigatoriedade de ligação à rede pública de água e esgoto,
né, sem exceção. Hoje em dia a gente tem algumas exceções, mas não vai ter mais. E o saneamento, né, um serviço público, ele tem que ter uma contraprestação, que vai ser o pagamento de taxa ou tarifa. Outros marcos importantes, né, que é a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, ela deve ocorrer até, inicialmente prevista lá na Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que era em 4 anos, a partir da edição da lei, que venceu em agosto de 2014, que agora traz, esse novo marco, ele traz alguns prazos diferenciados. Todos devem ter até 31 de dezembro desse ano. No entanto, aqueles que têm plano, dependendo do tamanho da cidade, têm prazos diferenciados para a disposição final adequada dos seus rejeitos. E, é claro, ainda é uma construção hermenêutica, né, de interpretação, mas a gente deve se ater a 2 fatos interessantes. Voltar aqui, a gente está falando de disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. É diferente da destinação final. A destinação é dos resíduos. Então, qual é a destinação? Quando você faz a coleta do lixo, você tem que reaproveitar, você tem que reciclar, você tem que fazer a compostagem. Isso é a destinação dos resíduos. Mas o que a lei está tratando aqui é da disposição dos rejeitos, ou seja, do lixo, né? Aquilo que você não conseguiu aproveitar, reciclar, fazer a compostagem, esse sim que vai lá para o aterro sanitário. É disso que trata esses prazos. Então, o resto das ações é imediata, né? Agora, a disposição final dos rejeitos, esse sim tem prazos diferenciados. E o que é importante, né? Inclusive lá para as minhas ações civis públicas, não houve mudança na imediata obrigação da elaboração dos planos municipais, seja de saneamento básico, seja de gestão integrada de resíduos sólidos, que pode ser um plano intermunicipal. Ótimo, mais um ponto previsto no planejamento estratégico do Ministério Público e com ação na Promotoria Regional Ambiental de Teixeira de Freitas. Eu já disse a vocês, né, que como a área ambiental é muito complexa, abrange diversos pontos, a gente acaba tendo uma preferência, né, ou se especializando em alguma coisa. E se é alguma coisa que eu me debrucei muito desde 2000 e principalmente 2012, né, com o novo Código Florestal, foram com questões florestais. Então, a gente tem a Lei de Proteção da Vegetação Nativa, a 12.651, conhecida como novo Código Florestal, e que ela conversa muito com a Lei de Proteção da Vegetação Nativa da Mata Atlântica. E aqui eu trago alguns dispositivos da lei para a gente entender, bom, é o novo Código Florestal, mas ele trata do quê? A gente já viu ali, a APP. O que é a APP? A Área de Preservação Permanente. Então, é um espaço ambientalmente protegido que tem funções ambientais, né? Preserva recursos hídricos, a paisagem, estabilidade geológica e tal. Então, é aquilo que a lei determina. Então, são as faixas marginais dos cursos d'água. Então, você tem um rio, então, dependendo da largura do rio, você tem a faixa ripária, né? Essa mata ciliar, de cílio. O novo Código Florestal, ele trouxe um conceito muito importante de área rural consolidada. Então, tudo aquilo que o homem ocupou antes de 22 de julho de 2008, com edificação, benfeitoria ou atividade agrocivil-pastoril, é uma área consolidada. Então, se eventualmente tem uma consolidação dentro da APP, você não vai mais recompor a APP na faixa marginal conforme a largura do rio, né? 30 metros, 50 metros. Você vai ver o tamanho do imóvel e então vai ter faixas obrigatórias de recomposição. Se o imóvel tem até um módulo fiscal, 5 metros. Se tem até 2, 8 metros. E assim, é a tal da escadinha, né? Você vai ter a APP de 30 metros, mas a faixa de recomposição da vegetação vai variar conforme o tamanho do imóvel. Módulo fiscal previsto para cada município numa instrução normativa, instrução especial número 20 de 1980 do INCRA. Só dá um Google que acha fácil isso. Aqui na região é de 35 a 55 hectares, só para vocês terem uma noção.
APP de lago e lagoa. Então, havia muita discussão antes desse novo Código Florestal, se a lei lá 4.771, o antigo Código Florestal, se aplicava à zona urbana. A 12.651 fala, não, é APP para a zona urbana e zona rural, essas metragens. A única diferenciação que ela faz no código todo de APP é para lago e lagoa. Então, se tiver na zona urbana, é 30 metros. Se tiver na zona rural, vai depender do espelho d'água. Se tiver área rural consolidada, é a mesma coisa, tem escadinha para recompor conforme o tamanho do imóvel. Se fizer um barramento, lá, né, muito comum aqui na nossa região, então começa a ter seca aqui, começa a pipocar casos de barramento irregular lá na promotoria, porque começa a faltar água para todo mundo, né, a jusante. Então, quando se faz o barramento, tem que ter um licenciamento ambiental. E olha a interação com o município ecolegal. Né, tem que ter um órgão ambiental capacitado, porque o município, até um espelho d'água de 200 hectares, que é muita coisa, ele que faz o licenciamento do barramento. Então, lá no licenciamento é que vai ter a faixa da APP. Né? Nascente também é protegida, no raio de 50 metros. Se tiver área rural consolidada, numa faixa de 15 metros. Aqui que eu trago. Encosta, então faz uma linha imaginária, desde a superfície, desde a planície ou espelho d'água, até o topo. Tudo que tiver inclinação acima de 45 graus é uma encosta, é uma área de preservação permanente. Topo de morro, restinga, manguezal. O novo Código Florestal trouxe uma outra área ambientalmente protegida. A gente tem a APP de 45 graus, mas aquilo que tiver entre 25 e 45 graus, o novo Código Florestal chamou de área de uso restrito. Então, ele falou, olha, é o seguinte, pode continuar o manejo florestal sustentável, a atividade agrocivil-pastoril e a manutenção da infraestrutura. Agora, não pode mais converter a área. Então, se tem uma mata lá, nessa inclinidade, né, nessa inclinação, entre 25 e 45 graus, então, não pode mais mexer, você não pode mais converter, a não ser algumas exceções. E é a área de uso restrito, mas que não se aplica aqui a gente, as pantanais e planícies pantaneiras. Junto com a APP, área de uso restrito, a gente tem a área de reserva legal. Essa tem um viés ambiental, né, proteção ali, visando a conservação, reabilitação dos processos ecológicos, de promover a conservação da biodiversidade, protege a fauna, a flora e tal, mas também tem um viés econômico, ela tem a possibilidade de uma exploração econômica. Toda propriedade tem que manter, na maioria do país, 20% da sua área, todo imóvel rural, tem que manter 20% da sua área total a título de reserva legal. Lá na Amazônia Legal vai variar conforme a área que esteja localizada. O novo Código Florestal trouxe uma regra específica falando, olha, proprietário, se você tinha até 4 módulos fiscais em 22 de julho de 2008, se você não tem os 20% de reserva legal, você vai constituir a sua reserva legal com o remanescente que você tinha. 1%, 5%, 19%, vai ser a sua reserva legal. E se não tiver nada? Aí tem que ter os 20%. Ele só pode se valer dessa regra se ele tinha remanescente. Se ele não tinha remanescente, tem que recompor os 20%. Outra, não é novidade, o código antigo já previa a possibilidade de computar essa área de preservação permanente no percentual de reserva legal, mas agora é mais abrangente. Você pode computar, desde que não implique na supressão de vegetação, essa APP tem que estar preservada ou em processo de recuperação e tem que fazer a inscrição no cadastro ambiental rural. Como eu falei, a reserva legal pode ter um uso econômico. Se não tiver propósito comercial, ou seja, na própria propriedade, só tem que declarar o órgão ambiental mais limitado a uma exploração de 20 metros cúbicos por ano. Com o propósito comercial, tem que fazer um plano de manejo. Muito cuidado, pode explorar a reserva legal na Mata Atlântica. Essa reserva legal, a gente fez um estudo pelo Pacto da Restauração da Mata Atlântica, um movimento que existe há 10 anos, congrega quase 300 instituições públicas, privadas, do terceiro setor, e a gente fez um estudo falando, bom, pode ou não pode, né?
quem tiver curiosidade, olha, pode, já vou adiantar aqui, pode, mas nas áreas em recuperação. Nas áreas com floresta já é muito, mas muito limitado mesmo. Eu tive a oportunidade de fazer a pesquisa dos aspectos jurídicos e, além dos aspectos jurídicos, foram levados em consideração aspectos econômicos e ecológicos. E todas as conclusões estão nessa publicação, a reserva legal que queremos para a Mata Atlântica. Um instituto bem elogiado pelo novo Código Florestal foi o Cadastro Ambiental Rural, que eu chamo de um RG ambiental da propriedade. Se você quer saber se você está comprando aquele imóvel daquela pessoa, você vai no cartório de registro de imóveis. Você tem toda a sucessão. Se você quer saber como que está a situação ambiental daquela propriedade, você olha no Cadastro Ambiental Rural, que é um cadastro obrigatório, eletrônico, para todas as propriedades, que vai congregar as informações ambientais daquele imóvel. Então, bom, tem que tomar muito cuidado, porque é autodeclaratório. Então, você está comprando alguma coisa, mas é bom ir lá ver na propriedade se o que a pessoa declarou está lá mesmo, né? Porque as obrigações ambientais, elas são propter rem, elas seguem com a coisa. Ah, mas eu não desmatei isso. Não interessa se você não desmatou, você tem que recompor, porque hoje você está com o bem, você está na posse do bem. O outro instituto é o Programa de Regularização Ambiental, que é o PRA, justamente que visa trazer regras específicas para essa regularização ambiental, e ele que traz aquela malfadada anistia administrativa, né? Então, aquele que desmatou APP-RL, área de uso restrito, antes de 22 de julho de 2008, se fizer adesão ao PRA, suspende as multas. Se ele cumprir o PRA, ele não paga as multas, ela vai ser convertida em serviços de melhoria ambiental. Bom, a gente tem um novo Código Florestal, mas a gente tem uma proteção jurídica específica da Mata Atlântica. Até 25 de setembro de 90, a gente tinha regras específicas do Código Florestal, que valia para todos os biomas. A partir da Constituição de 88, que prevê a Mata Atlântica como um patrimônio nacional, o IBAMA já trouxe, em 89, uma portaria estabelecendo limites para a exploração dessa vegetação, inclusive até limites em propriedades até 50 hectares. Em 90, veio um decreto proibindo totalmente. Em 93, um outro decreto, esse sim, muito parecido com a lei que vige hoje, que é a 11.428, ela traz as formas de proteção e exploração da vegetação nativa da Mata Atlântica. E, olha só, no novo Código Florestal, a gente tem espaços, né? Ah, esse aqui é APP, então eu protejo. Esse aqui é reserva legal, então eu protejo. Na Mata Atlântica, você olha a vegetação em si, independentemente de onde ela esteja. E essa proteção se dá conforme o estágio sucessional dela. Se ela é vegetação primária, eu só posso intervir vegetação primária, que é aquela que o homem pouco fez intervenção, como a gente tem vegetações secundárias em vários estágios. Então, houve supressão dessa vegetação e ela se regenerou. Ela pode estar em estágio inicial, médio e avançado. Então, se a gente tem uma vegetação primária ou vegetação secundária em estágio avançado, só os casos de utilidade pública que a gente pode intervir. Ah, vai duplicar uma estrada? Pode, não tem problema. É claro que tem umas limitações, né? Tem alternativa locacional? Não tem, então você vai compensar, e etc. Mas tem. Nos casos de vegetação secundária estágio médio, pode tanto de utilidade pública como interesse social. Bom, no Ministério Público, onde entra toda essa história florestal ou de proteção do bioma, né? Nos projetos Floresta Legal, que visa auxiliar na adequação ambiental dos imóveis rurais, e no Mata Atlântica Bahia. O Mata Atlântica Bahia tem várias linhas de ação, e é interessante que, mesmo indiretamente,